Olá de novo, você que já é ouvinte assíduo do canal E4E5, para completarmos o nosso estudo da abertura Ruy Lopes na variante aberta, que nós iniciamos no vídeo 19. E novamente vamos ao embate entre Karpov e Korchnoi. Este é um exemplo onde Korchnoi conseguiu vencer Karpov, que foi a partida de 1978, o 28º round do match pelo Campeonato Mundial em Baguio, onde Karpov confirmou seu título. Mas Korchnoi venceu essa partida, o Karpov estando de brancas. Foi a única derrota do Karpov de brancas. Como de costume, estamos passando o diagrama até a tabia principal da variante aberta. Esse é o segundo exemplo a partir daqui. No vídeo anterior, número 21, vimos a continuação com 9 C3, seguido de bispo C5. Dessa vez nós vamos ver um exemplo a partir do recuo do cavalo para a casa C5. Após o lance C3, vamos jogar cavalo C5, voluntariamente, evitando a linha bispo C5, buscando um jogo diferente. E brancas dão continuidade jogando bispo C2. Atenção aqui é que se fosse jogado no lugar de bispo C2, jogássemos cavalo de B para D2, nós transporíamos para a linha que nós vamos estudar no próximo vídeo, que é uma linha cuja ordem de lances normal é 9 cavalo de B D2, cavalo C5, C3, D4, que é uma linha super aguda, muito complicada, e a gente vai ver isso no próximo vídeo. Então, seguindo nessa partida, foi jogado 9 C3, cavalo C5, recuando espontaneamente, e segue-se o lance 10 das brancas, bispo C2. Korchnoi continua com bispo G4, cravando o cavalo, e as brancas são obrigadas a jogar imediatamente torre E1 para proteger o seu peão da coluna E. Na sequência, negras jogam bispo E7, complementando seu desenvolvimento normalmente. Brancas continuam com seu desenvolvimento já típico, cavalo de B para D2, se colocando à frente do bispo, sem problemas. Nesse ponto existe a possibilidade das negras rocarem. Existem diversas partidas que se continuam com roque nesse momento. Aqui, Korchnoi abdicou do roque e jogou dama D7. No banco de dados, dama D7 é um pouco mais frequente do que roque. Vez das brancas, e agora elas têm que completar o seu desenvolvimento, e o cavalo que está em D2 vai se resolver. No caso da partida atual, Karpov optou por cavalo B3. Não é o lance mais forte. O lance mais usual é o passeio tradicional com cavalo F1. A sequência usual seria torre D8, cavalo para E3, bispo H5, B4, atacando pela ala da dama, e o cavalo negro tem que recuar para E6, que é a posição típica nessa variante para o cavalo que recua para C5. A sequência termina com cavalo F5 e roque. Essa seria a sequência típica com cavalo F1. O jogo de referência é Balashov-Portish, de 1981, e a partir daqui o jogo pode seguir igual. Mas não foi o que foi adotado nessa partida. Então voltamos os lances e jogamos cavalo para B3. O cavalo negro vai recuar então para E6, que já dissemos na outra opção de linha, que é a casa típica para essa variante, para o cavalo negro. Brancas jogam H3, bispo H5, e brancas jogam bispo F5. Foi esse o motivo do lance H3. Não foi para tirar da cravada, foi para permitir esse ataque sobre o cavalo em E6. Porque nessa situação, se houver a troca de peças, a casa C5 perde uma de suas defesas. E na sequência, desenvolvendo o bispo de casas negras,
das brancas, a casa C5 vai acabar sendo invadida. E já dissemos, mas não custa repetir, o domínio da casa C5 na variante aberta da Ruy Lopes é importantíssimo. Então, na verdade, tudo é uma ameaça contra a casa C5. E as negras, para se defenderem, vão jogar um lance um tanto ou quanto esteticamente estranho, mas com um significado bastante óbvio agora, depois dessa explicação, que é cavalo de C para D8, apoiando o cavalo em E. Se houver a troca, é o cavalo que vai recapturar, então a ameaça contra a invasão na casa C5 fica sanada. Brancas jogam bispo E3, mais que esperado esse desenvolvimento, e negras, enfim, conseguem algum tempo para expulsar esse cavalo de B3. E essa manobra já foi vista em outros vídeos anteriores. A5, ameaçando jogar A4, obrigando o cavalo de B3 recuar. Mas isso acontece um pouco tarde, porque as brancas ainda têm um tempo para movimentar. E elas não perdem a oportunidade. Já que a intenção era atacar C5, vamos fazer isso de imediato. O cavalo em E6 está cravado por causa da dama. Então, bispo C5. Negras não se assustam e jogam A4. Agora as brancas são obrigadas a fazer a troca. Bispo captura, dama captura, saindo da cravada. E agora o cavalo tem que recuar. Cavalo de B para D2. Negras, enfim, têm uma chance de desenvolver o seu peão da coluna C e jogam C6, formando a cadeia de peões. Brancas jogam B4, aproveitando a oportunidade que esse peão não pode ser capturado por causa da posição da torre em A8, em defesa. Negras continuam com cavalo G5, dama E2, G6, cutucando o bispo branco, e o bispo recua para G4. Isso talvez não tenha sido uma grande ideia de Karpov. Tanto bispo C2 quanto bispo D3 teriam resultados mais favoráveis. Daria uma boa atividade para as brancas. Esse lance não foi bom. O resultado foi melhor para as negras. Ele jogou o bispo G4, forçando a troca. Bispo captura, H captura. Cavalo em 8 para E6. Dama E3, H5. E as negras começam a tentar quebrar a coluna e enfraquecer a ala do rei. Não temos muitas opções e brancas partem para a aniquilação de peças. Cavalo captura em G5, dama captura em G5, dama captura em G5, cavalo captura em G5, G captura H, torre captura H5. E começamos a fazer a transição do meio jogo para o final. Sem comentar especificamente lance a lance, notem que é um final com torres e peões, com maioria de peões na ala da dama para as negras e na ala do rei para as brancas. A partir daqui o nível de precisão é muito exigente. Então damos uma paradinha rápida no lance 31, onde brancas acabaram de jogar cavalo E3. Não é nada muito excepcional, mas é apenas para ilustrar como que um grande mestre pensa diferente de uma pessoa de menor nível como nós. Olhando para esse diagrama, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Vou jogar a torre de A para H8, formando a bateria, ganhando a coluna H. Não está errado. No entanto, depois de jogarmos torre H8, brancas jogam rei F2 e negras não têm nada de prático. A coluna está dominada, mas ela não consegue entrar pela coluna. E o que Korchnoi joga? Ele joga torre de A para D8. Na verdade, ele já está enxergando o rompimento no centro, jogando D4. O que ele vai fazer daqui a alguns lances, quando ele tiver a oportunidade. E ele vai precisar do apoio da torre para o peão. Por enquanto, só guarde essa informação. Quando for jogado D4, a gente vai relembrar esse lance. Seguindo mais um pouco adiante,
Notem a repetição de lances com os cavalos. Isso é muito comum entre grandes mestres, principalmente por causa do apuro de tempo que já começa a ocorrer. Lembrando, nessa época não havia bônus de tempo, eles tinham 2 horas e meia para chegar aos 40 lances. E nesse ponto em que paramos o diagrama, estamos no lance 35. O maior apuro de tempo é do Korchnoi, e Karpov quer explorar isso. É vez das brancas. E qual é o lance que Karpov vai fazer? Poderíamos trocar peças, mas a troca do cavalo não é favorável às brancas. Por quê? Se cavalo captura, peão captura, o peão fica dobrado, mas isso não será desvantagem suficiente para as negras. Na sequência, torre D4, F4, G4, torre de D para H8, torre captura F4, torre H1 cheque, rei F2, torre de 8 para H2 cheque, rei G3, torre captura E1, rei captura H2, torre captura o peão de E, reigualando o número de peões, e na verdade os peões negros estão melhores. Então não vale a pena. Qual seria uma outra opção de lance para as brancas? Cavalo G4. Seria um lance interessante. O problema é que o Karpov estava tentando explorar o apuro de tempo do Korchnoi. E se ele joga cavalo G4, ele simplesmente vai mover o cavalo novamente. Ele vai ganhar mais uma sequência de 1 ou 2 lances para chegar ao 40º lance. Ele não estava muito disposto a isso, apesar de nesse momento ter sido um lance razoável. Mas Karpov preferiu jogar cavalo C2. E esse lance foi decisivo para Korchnoi conseguir alcançar a posição vitoriosa. Cavalo C2 está apoiando o D4, não parece nada de errado. Mas eu pergunto a vocês, depois de cavalo C2, quem de vocês encarceraria a própria torre entre 3 peões, um de cada lado, deixando a torre apenas com uma casa de saída? Acho que ninguém. Mas foi exatamente isso que o Korchnoi fez. Ele jogou torre C4. Brancas continuam com torre D3, defendendo, até aí tudo bem. E negras sacrificam temporariamente o seu peão do centro. Elas jogam D4. Em seguida, as brancas jogam G4, tirando o cavalo para G7, e capturam com o cavalo o peão de D. Cavalo para E6, e agora a gente entende a razão de ser daquele torre D8 lá atrás, e como ele está sendo fundamental para a posição agora. Torre de E para D1, formando a bateria. Cavalo captura D4, peão captura D4. Porque a torre não vai poder fazer essa captura. Se houver aniquilamento das torres, o rei negro está mais próximo dos peões centrais. Não dá tempo para o rei branco dar apoio à ala da dama, e as negras venceriam. Então só resta formar C captura D4 e torre captura B4, igualando o número de peões. Brancas jogam rei F2, e nesse ponto, se torre B2 cheque, torre em 1 para D2, torre captura D2, torre captura D2, rei E6, rei E3, C5, F4. E nesse ponto a partida fica extremamente complicada. Existem inúmeras análises na referência desse jogo, que é o livro do Kasparov, meus grandes predecessores. Podem consultar se vocês quiserem. Mas as brancas teriam boas chances com essa posição. Então, Korchnoi não jogou isso, claro. Ele desencavou o grande coelho da cartola. E ele jogou, nesse momento, C5. Na verdade, esse foi o lance secreto. Ele gastou 40 minutos para fazer esse lance. Já tinha caído a seta do primeiro controle de tempo,
e ele estava já usando o tempo da segunda parte do jogo para anotar o lance secreto. Ele ficou com 22 minutos para jogar todo o restante da partida. Ele ia ter que jogar muito rápido. Mas era impressionante o poder de cálculo de Korchnoi. Esse tempo foi mais do que o suficiente para arrematar a partida. Vamos ver a situação das brancas agora. Se D captura C5, torre captura D3, torre captura D3, torre B2 cheque, rei E3, torre captura 2, C6, torre C2, torre D5, torre captura C6, torre captura B5, torre A6 e negras vencem. Podem tentar qualquer outra variante aí no meio do caminho. As negras ficam melhores e vencem. É absolutamente impressionante que ele calculou isso tudo e jogou o C5 sem medo. E quando o envelope foi aberto no dia seguinte, Karpov não teve outra chance senão deixar passar o peão para os dois lados. Ele também estava ganhando um peão passado, só que o peão dele na coluna D não chega a lugar nenhum. E vamos ver como uma pequena modificação do tabuleiro determina a alteração do efeito de um lance que a gente já tinha analisado. Agora, Korchnoi vai jogar torre B2 cheque, só que o efeito desse lance é completamente diferente agora. Porque se eu interponho a torre, agora eu tenho a chance de jogar A3. E na melhor hipótese para as brancas, se eu jogar com a torre de 1 para D2, depois de A3, eu consigo empatar a partida. Se eu usar a torre da linha A3, as brancas perdem. Então Karpov tentou uma alternativa e acabou escolhendo um lance pior. Ele sacrificou o peão da coluna A em nome de um contra-ataque, que não conseguiu ser eficaz. Ele jogou rei G3, com a esperança de ativar um contra-jogo pela ala do rei. Eu vou fazer a continuação do jogo sem comentar lance a lance, apenas para vocês terem uma ideia razoável do que aconteceu. As brancas conseguem ativar sua dupla de torres nas últimas linhas, tentando cercar o rei. Mas Korchnoi responde com grande precisão e consegue fazer o seu rei escapar. Depois de alguns lances, chegou-se numa posição em que a promoção do peão das negras era inevitável. Ficamos por aqui, então. Quem tiver curiosidade, estude na referência. No livro do Kasparov tem muito mais informação do que eu dei aqui. Aqui foi só um resumo. Conto com vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de dar sua curtida. Não esqueçam de compartilhar o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para ficar por dentro dos próximos vídeos. E o próximo, nós vamos completar o nosso estudo da variante aberta com mais um embate Karpov-Korchnoi. Obrigado e até a próxima.